Aleluia! Bom dia, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Bom dia, queridos. Estamos começando o nosso devocional dessa manhã, hoje 6h30 agora. Logo cedo nós iniciamos esse tempo de oração, um tempo precioso onde nós podemos desfrutar desse relacionamento, dessa divina comunhão, dessa santa conexão com o nosso Senhor Jesus. Graça e paz, querida Juliana, bom dia, pastora Juliana, graça e paz, bom dia a todos os amados irmãos que estão entrando aí, se conectando. Você pode sempre convidar pessoas para acompanhar ao vivo aqui pela manhã, mas agora também está cada vez mais fácil de ter acesso, de assistir, de acompanhar essas lives devocionais, seja pelo Instagram, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube. Você pode encaminhar para que outras pessoas possam também receber aquilo que você imagina que possa ser bênção para a vida delas também. Amém. Aleluia. Então, esse é um tempo que nós oramos, um tempo onde nós compartilhamos, um tempo onde nós intercedemos, um tempo onde nós fluímos, nós liberamos poder, nós liberamos da unção. Esse é um tempo poderoso, precioso que Deus concede a nós. Amém? E vamos começar então orando, vamos começar fluindo, liberando nosso espírito, liberando nossa fé. Nós temos aprendido tanto, que nós fluímos falando, nós fluímos falando. É assim que nós fluímos e por isso nós precisamos falar de maneira positiva, falar de maneira criativa. As suas palavras têm poder criativo, Ontem você viu sobre as profecias, A profecia causativa, a profecia que cria, que gera, que faz com que as coisas aconteçam. Não é apenas um anúncio de algo que Deus já disse que aconteceria, mas é uma declaração de algo que você está gerando em fé através das suas palavras. Essa é a principal profecia, quando você declara a palavra de Deus e as coisas acontecem na sua vida. Amém? Então vamos orar? Vamos liberar nosso espírito, querido. Vamos liberar nosso espírito, vamos fazer com que a nossa fé seja liberada. Vamos orar em nome de Jesus. Sim, Pai, nós te louvamos, te engrandecemos logo pela manhã por podermos estar aqui, exercitando nosso espírito, liberando nossa fé, falando da parte de Deus, podendo fluir segundo as coisas espirituais, pensando nas coisas do reino, voltando nosso coração para o reino, para a obra, para aquilo que o Senhor é, para aquilo que o Senhor faz, para aquilo que o Senhor representa nas nossas vidas, colocando o nosso coração logo cedo na eternidade, vivendo com perspectiva eterna, com perspectiva de coisas eternas, porque somos eternos, não somos temporais, não somos naturais, não somos dessa terra, não somos desse mundo, somos, Senhor, celestiais, dos céus. Por isso fazemos, Senhor, nessa hora, essa divina conexão, percebemos o Espírito que se move em nós, que habita dentro de nós, que age dentro de nós, que flui através de nós. Percebemos essas coisas, paramos para perceber, reconhecemos ao Senhor nos nossos caminhos, a presença de Deus na nossa vida, para que flua mais, e tenhamos mais do Teu Espírito, mais do Teu poder, mais de Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós sempre ansiamos por mais, sempre queremos mais da Tua presença,
porque sabemos que o Senhor é fonte inesgotável de vida, fonte inesgotável de vida. O Senhor é fonte que jorra, fonte que libera, o Senhor é fonte que alimenta, fonte que supre, fonte que sustenta. O Senhor é fonte que transborda nas nossas vidas, que nos dá além da medida, nos dá além do que precisamos, nos dá para nós, nos dá para compartilharmos, nos dá para nós, nos dá para transbordarmos, para abençoarmos outras pessoas, para abençoarmos outras vidas, para sermos canais de vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, sejamos canais desobstruídos, sejamos canais liberados. Tira todo nó que obstrui o fluir da unção, o fluir do poder, o fluir do Espírito nas nossas vidas. Remove o nó da mangueira, Pai, para que a água possa chegar ao seu destino final, a água do Espírito chegue ao seu destino final, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tira os nós, tira, Senhor, as amarras, Pai, os laços, os laços de alma, as cadeias da alma, as cadeias da mente, mágoa, ressentimento, rancor, ódio, oh Deus, todo tipo de frustração, decepção, tira essas coisas, Pai, para que o Espírito de Deus tenha liberdade para fluir. O Espírito de Deus tenha liberdade para fluir, Pai. Em nome de Jesus, que nós sejamos transmissores de graça, Pai. Em nome de Jesus. Nós esses dias temos falado muito sobre isso, querido, transmitir graça. Nós somos transmissores de graça, nós não somos transmissores da lei, nós não somos transmissores do juízo, da condenação. Nossas palavras não são pesadas, nossas palavras não são duras, nossas palavras não são condenatórias, acusatórias, não produzem culpa, não são palavras de ressentimento, de amargura, de rancor. Nossas palavras não são de amargura, somos instrumentos de Deus. Que Deus tire todos os nós da sua vida. Se a unção não está fluindo, tem nó no meio da mangueira. Remove o nó, tira o nó, você vai ver, vai fluir e a água vai chegar no final. Em nome de Jesus, vai fluir. Em nome do Senhor Jesus, porque é propósito de Deus que flua. É propósito de Deus que flua, é propósito de Deus que aconteça, é propósito de Deus que aconteça, é propósito de Deus que cresça, é propósito de Deus que avance, é propósito de Deus que se multiplique em todas as áreas da sua vida. Amém? O nosso papel é tirar os nós. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar para que isso aconteça em cada área da nossa vida, que haja avanço, crescimento, que haja expansão, que haja multiplicação na nossa saúde, na nossa provisão, no nosso ministério, no nosso chamado. Vamos orar por isso, na nossa família. Vamos orar para que haja favor de Deus liberado, em nome de Jesus. Vamos orar, coloca diante de Deus o que está te preocupando hoje, coloca diante de Deus tudo aquilo que está produzindo em você algum tipo de ansiedade, coloca diante de Deus todos os cuidados dessa vida, entrega ao Senhor e o mais Ele vai fazer, em nome de Jesus. Sim, Pai, nós oramos nessa hora, todos os cuidados da nossa vida, todas as áreas da nossa vida estão sob o Teu cuidado, sob as Tuas mãos. Nós não queremos cuidar, nós queremos entregar, deixar Deus cuidar. O Senhor cuida de cada detalhe, cada aspecto das nossas vidas. O Senhor cuida da nossa saúde, o Senhor cuida da nossa provisão, o Senhor cuida da nossa casa, o Senhor cuida da nossa família, o Senhor cuida dos nossos filhos, cuida do nosso casamento. O Senhor cuida, Senhor, de todas as coisas estão nas Tuas mãos. O Senhor cuida do nosso ministério. O Senhor faz com que as coisas cresçam, avancem, com que elas se desenvolvam, Pai. É propósito de Deus que tudo se desenvolva. O Senhor não criou nada para retrocesso. O Senhor não criou nada para ser diminuído, mas para avançar e crescer. Nós recebemos da parte de Deus a palavra
de multiplicação. E cremos que essa multiplicação se manifestará em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos. Veremos a mão poderosa do Senhor intervindo, agindo, liberando favor, graça divina, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós nos apropriamos disso, recebemos isso, Pai, em nome de Jesus, amém? Vamos abençoar outras pessoas também, vamos abençoar aquelas pessoas pelas quais nós intercedemos, pessoas que amamos, que queremos que elas sejam salvas. Como eu já disse hoje, nós estamos transmitindo graça, nós somos transmissores de graça, nós somos canais de graça, nós somos chamados para abençoar. Então vamos orar também. Você tem nomes aí que você sempre carrega com você? Você tem nomes de pessoas que você sempre tem aí no seu coração para orar por elas, interceder por elas? Então faça isso. Ore por essas vidas. Amém? Sim, Deus, em nome de Jesus, nós oramos também por cada uma dessas pessoas pelas quais o Senhor nos coloca em cargo para interceder, para que elas sejam alcançadas, resgatadas, transformadas, para que as suas vidas sejam salvas, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, confiamos na Tua palavra, cremos e confiamos em Ti. Cremos e confiamos que o Senhor mesmo é quem colocou essas pessoas no nosso coração. Porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um chamamento, o Senhor tem, Senhor, oh Deus, uma missão, uma comissão para a vida de cada uma dessas pessoas. Por isso nós oramos nessa hora, intercedemos, são parentes, são amigos, são colegas, são vizinhos, são pessoas que prestam serviços, são pessoas que o Senhor colocou nas nossas vidas, para que a elas nós fôssemos canais de bênção, instrumento. Então Deus, usa-nos com fé, ousadia, autoridade, que possamos liberar a palavra, falar, declarar, proclamar, profetizar, e as pessoas sejam libertas. Nós cremos que ao falarmos, as pessoas serão libertas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, querido. Oramos pelo Pedro, pela Mariana, pela Luciana, pela Adaísa, oramos pelo Oswaldo, pela Adriana, pelo Pedro também, o Gustavo, Ramsés, clamamos pelo Alisson. Nós clamamos, Senhor, alcança essas pessoas, alcança o coração de cada uma delas, faz a obra nessas vidas, Pai, faz a obra, Deus, quebranta os seus corações, o coração seja aberto para receber, que eles possam receber da parte de Deus, em nome de Jesus, na vida do seu José Ricardo, nós cremos, Deus, Cairon, cada um desses nomes que estão sendo mencionados aí, o Senhor recebe, o Senhor recolhe esses nomes, o Senhor já conhece, foi o Senhor quem colocou nos nossos corações, nós intercedemos por eles, pelo William, pela Carol, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia, querido, clamamos por essas vidas e vamos continuar clamando, vamos continuar intercedendo. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão, amém? Essa é a nossa missão, nós clamamos por essas vidas, nós somos sacerdotes de Deus. Você viu ontem que a palavra do sacerdote tem poder. Na verdade, a palavra do rei tem poder, a palavra do sacerdote resolve todo tipo de demanda, principalmente contra o diabo. Quando você libera a palavra contra Satanás, você resolve as demandas contra ele. Então, libere a palavra sobre a vida dessas pessoas. Libere a palavra sobre a vida dessas pessoas e o diabo não vai ter mais autoridade sobre eles. Amém? Nós temos falado muito sobre transmitir graça, né? Isso que tem enchido o nosso coração nesses dias, é isso que nós temos, né, clamado nesses dias, transmissão de graça. Nós somos transmissores de graça.
E a maneira principal de transmitirmos graça é sendo cheios de Cristo. Cristo é a graça. A palavra de Deus fala que a graça e a verdade veio. Então a graça é uma pessoa. A graça não é uma coisa, a graça é uma pessoa. Jesus Cristo é a graça. E quanto mais cheios nós somos dele, quanto mais cheios nós somos do seu Espírito, mais transmitimos graça. Tem pessoas que acham que, às vezes por falarmos, né, que somos justiça de Deus em Cristo, que todos os nossos pecados foram perdoados, tem pessoas que temem que essas coisas vão produzir pecado, e vão nos fazer mais pecaminosos. Mas isso não é a verdade. Isso não é a verdade à luz da palavra de Deus. Ninguém que tem um encontro pessoal com Cristo e uma relação profunda com Ele vai ser atraído pelo pecado. Ninguém, querido. Essa não é a verdade. Nem a palavra de Deus diz isso e nem a experiência diz isso. Nem a palavra de Deus diz isso e nem o testemunho dos irmãos diz isso. Aqueles que mais têm relacionamento com Deus são aqueles que vivem em maior consagração, aqueles que vivem em maior santidade. Então entenda, querido, a graça de Deus, ela é transmitida pela pessoa de Cristo a nós, a nossas vidas, e é ela que nos dá a vitória sobre o pecado, né? Romanos 6,15 diz: pecaremos porque então não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí o próprio apóstolo Paulo responde, ele diz: de modo nenhum somos atraídos pelo pecado, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo diz exatamente o oposto: porque estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, somos cada vez mais separados, cada vez mais vivemos de acordo com aquilo que cremos. E o que cremos? Cremos que somos justiça de Deus em Cristo, já fomos justificados. Cremos que somos totalmente perdoados, completamente perdoados. Aqueles que se sentem muito amados, querido, aqueles que se sentem perdoados, aqueles que têm a certeza de que já foram justificados, são inocentes, eles querem estar próximos, eles querem estar perto, eles não querem viver no pecado. Não é essa a experiência, não é esse o testemunho de quem conhece a graça de Deus. O testemunho de quem conhece a graça de Deus é uma paixão profunda por aquele que o amou primeiro, aquele que perdoou todos os seus pecados antes mesmo deles serem cometidos. Eita, meu Deus, quão grande amor é esse, quão profundo é esse amor, quão profundo é essa aceitação, esse acolhimento, quão profundo é nessa relação que nós podemos ter com o nosso Senhor, querido. É assim que nós transmitimos graça, quando recebemos graça, quando somos acolhidos pela graça, quando entendemos a graça, quando temos a verdadeira revelação da graça. Aquele que não se sente condenado, não condena. Aquele que sabe que é amado, ama. É o que diz a palavra de Deus. Aquele que sabe o quanto foi perdoado, é perdoador. Só não perdoa aquele que acha que gastou pouco do sangue de Jesus. Foram apenas umas pequenas gotas necessárias para lavar a vida daquela pessoa tão ilibada, tão justa, tão correta, tão perfeita. Ou talvez nem precisava do sangue de Jesus. Misericórdia. Essas pessoas, sim, elas são duras, elas são condenatórias, elas são acusatórias. Elas são pessoas que não conseguem transmitir graça, porque não conhecem a graça de Deus. Quem conhece a graça de Deus, transmite graça de Deus. Daquilo que você está cheio, é aquilo que você transmite. Aquilo que você está cheio, é aquilo que você transborda. É disso que você transborda. Então, quanto mais eu sei que eu sou perdoado, quanto mais eu sei que eu sou justificado, amado, mais eu amo, mais eu perdoo, mais eu compartilho justiça.
mais eu compartilho justiça. A graça não produz pecado. O pecado ele é mau. E eu não tenho parte nenhuma com ele. Não defendo ele. Não acho de forma alguma que ele não produza consequências na vida de alguém. Mas o fato de eu dizer para alguém que ele já é perdoado, justificado, lavado pelo sangue, inocente, amado, isso não produz mais pecado. Isso produz mais temor. Mais temor. Aquele que muito foi perdoado, a palavra de Deus fala, esse é o que mais ama. Quem mais ama é quem mais sabe o quanto foi perdoado. Quem mais ama é quem mais sabe o quanto foi amado. Essa é a pessoa que ama. Esse é o que perdoa, é o que não reivindica. É o que não reivindica, é o que não exige, o que não cobra. O que não cobra é porque sabe que não tem direito de cobrar. Porque tudo que recebeu foi feito de maneira imerecida. Sabe que tudo que recebeu foi sem mérito algum. Então, por que eu tenho direito de cobrar algo se eu não mereço nada? Por quê? Porque eu tenho o direito de reivindicar algo se nada me foi dado de maneira merecida? Se tudo foi pela graça de Deus, por que cobro perfeição do outro? Por que cobro, que o outro venha se reconciliar comigo, se restaurar comigo? Por que cobro se eu mesmo não fiz nada? Eu mesmo não fiz nada para merecer. Fui profundamente amado. Fui altamente favorecido. Fui grandemente abençoado. Eternamente salvo. Tudo pela graça de Deus. Então, querido, você quer transmitir graça? Seja cheio de graça. Jesus Cristo, Ele é a graça. Ele é a verdade. A graça e a verdade. Ele é a graça, Ele é a verdade. Você quer transmitir graça? Seja cheio de graça. Você quer transmitir graça? Entenda que a justiça de Cristo, o perdão dos seus pecados, isso não produz pecado na vida de alguém. Isso produz graça. Isso produz graça. Nós temos falado sobre isso. Transmitimos graça sendo cheios de Cristo. Transmitimos graça conhecendo a Cristo. Transmitimos graça, nos relacionamos com Cristo. Mas temos falado também, transmitimos graça falando, declarando, confessando, falando de maneira positiva. Profetizando, como nós falamos ontem. Então nós falamos daquilo que ouvimos. Você fala daquilo que você ouve. Você fala daquilo que você está cheio. A Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala daquilo que seu coração se enche. Então nós falamos. Não é uma questão de você ficar controlando as suas palavras, mas é uma questão de você se encher. Porque se você ficar controlando também, isso não é real, não é verdadeiro, não é espontâneo, né? E na verdade você está o tempo todo pensando antes de falar. Tudo bem, nada de errado em alguns momentos pensar antes de falar, mas não pode ser o tempo todo. Então, nós falamos daquilo que estamos cheios, falamos daquilo que nos enchemos, falamos daquilo que nosso coração está cheio. É isso que diz a palavra de Deus. Quanto mais de Cristo, mais expressamos a Cristo. Quanto mais de Cristo, mais falamos de Cristo. E há também um poder, querido, quando você
concorda com Cristo, quando você concorda com a palavra de Deus, na verdade o nosso falar deveria ser um falar em concordância com o que Deus fala, com o que Deus diz. Nosso falar deveria ser um falar em concordância com o que está escrito. Na verdade, o que nós temos estimulado você ultimamente é declarar a palavra, confessar a palavra. Não é pensamento positivo, não é ficar fazendo força da mente, não é isso. Não adianta você ficar falando que você é bonito e tal. Isso não vai fazer uma harmonização facial em você. Não vai. Você vai continuar sendo feio. Tô brincando. Mas é preciso declarar a palavra, confessar a palavra. É isso que nós confessamos. E concordar com o que Deus diz a seu respeito. Concordar com o que Deus diz a respeito das circunstâncias. Concordar com o que Deus diz a respeito das situações. Concordar com o que Deus diz a respeito de tudo. Concordar com aquilo que Deus diz. E uma das maneiras pelas quais nós concordamos com o que Deus diz é dizendo amém. Diga amém ou escreva amém. Essa é uma das principais maneiras que nós concordamos com o que Deus diz, dizendo amém. E eu termino com isso. Há um poder no seu amém. Há um poder na pregação da fé. A palavra de Deus fala que pela pregação da fé que os milagres são operados. A Bíblia diz que é pela pregação da fé que as pessoas são salvas. É pela pregação da fé que as pessoas são curadas. É pela pregação da fé que as coisas acontecem. Não é pelas obras. A Bíblia diz que é pela pregação da fé. Gálatas 3:5 diz isso. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3:5. Então, aquele que concede o Espírito a você e opera milagres entre vós, ele faz de que maneira? Pela pregação. Há um poder na pregação da fé, mas esse poder só é ativado na sua vida quando você diz amém. Amém. O amém, ele é que assim seja feito. Quando ele vem no final de uma frase, quando ele vem no início de uma frase, ele é certamente, verdadeiramente, amém. Amém. Eu concordo com o que Deus diz. Eu concordo com aquilo que está escrito. Eu concordo com a palavra de Deus. Amém. Eu concordo, eu recebo isso para mim. Eu recebo isso para mim. Então a Bíblia diz que o poder da pregação da fé é liberado sobre a sua vida por meio da sua palavra. Nós temos falado isso constantemente. E a sua palavra de concordância, essa palavra é amém. Amém, querido. As promessas de Deus, a Bíblia diz que elas são recebidas com um amém. A Bíblia diz que de Deus vem o sim, mas de nós vem o amém. De Deus vem o sim para todas as suas promessas. Todas as promessas de Deus, ele diz sim para você. Mas você diz amém. Amém. 2 Coríntios 1:20. Quantas são as promessas de Deus? Tantas nele nós temos o sim. Porquanto também por ele é o amém. Para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então a palavra amém é verdadeiramente, certamente, no início da frase ou no final, que assim seja feito. Dessa maneira seja feito na minha vida. Amém. Dessa maneira seja feito em mim. Por isso que nós ficamos o tempo todo. Amém, irmãos? Amém? 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 Eu, às vezes, tenho que me policiar, porque acho que às vezes eu exagero. Eu vou falando e vou falando amém. Ah, não sei o que, amém. Não sei o que, amém. Amém. Mas, talvez é do Espírito, né? Amém. Amém. Quando nós dizemos amém, querido, nós invocamos o Senhor. Nós clamamos ao Senhor. E quando nós dizemos amém também, o Senhor é glorificado. O Senhor também, ele é glorificado. Na nova aliança, para todas as promessas, nós precisamos dizer amém.
Para todas as promessas é preciso dizer amém. Na velha aliança eles não podiam fazer isso. Eles não podiam dizer amém para as promessas. Eles falavam amém para a maldição. Mas as promessas dependiam da obediência. Como dependia da obediência, não podia dizer amém. Porque dependia do esforço deles. Dependia daquilo que eles faziam. Hoje não. Hoje basta dizer amém. Eu concordo. Eu recebo, que assim seja na minha vida, assim seja feito, de acordo com o que está escrito, de acordo com o que foi declarado, de acordo com a pregação da fé. Eu digo amém. Amém, querido. Quando você fala amém, você ativa a sua fé, você libera a sua fé. Recentemente nós falamos sobre Zacarias, né? Zacarias, Deus precisou que ele ficasse mudo, para ele não atrapalhar a promessa. Deus fez com que ele ficasse mudo para não atrapalhar a promessa. Mas com Maria, mãe de Jesus, aí foi diferente. Maria também quis saber como aquilo aconteceria, mas não de maneira duvidosa. Ela só queria entender. Quando foi explicar, Maria disse o quê? Amém, amém, que assim seja na minha vida, que assim aconteça na minha vida. Como eu já disse a você, querido, o seu amém glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte de bênçãos hoje são para você. É preciso que você receba, que você declare, que assim seja feito. Amém. Que assim seja na minha vida. Que assim seja na minha vida. Eu recebo toda a prosperidade. Eu recebo a saúde. Eu recebo o milagre. Eu recebo a restauração. Eu recebo a reconciliação. Eu recebo a minha vitória. Amém, amém, amém e amém. Amém? Amém? Aleluia, querido. Deixa eu orar com você, abençoar o seu dia, que no final você possa colocar aí ou declarar amém. A pregação da fé tem poder sobre a sua vida. A pregação da fé tem poder sobre você. Deus já autorizou você a viver de maneira abençoada. Abençoada. Deixa eu orar por você. Pai, abençoa os meus amados irmãos nesse dia de hoje. Abençoa, Pai, com toda sorte de bênçãos. Que eles possam, Senhor, receber da parte de Deus para a sua saúde, para a sua casa, para a sua família, para as suas finanças. Que seja um dia maravilhoso, inspirativo, de fé, de fé. Essas pessoas, cada um desses amados irmãos, eles possam fluir em fé, andar em fé e em concordância com aquilo que Deus diz, com o que Deus diz, em nome de Jesus. Que haja concordância no coração deles com a palavra de Deus, com a pregação da fé. Que eles possam declarar o seu amém. Em nome de Jesus, eu creio, Pai. Um dia feliz, um dia de paz. Que é para isso que a palavra de Deus diz que o Senhor nos criou e para isso que o Senhor tem nos designado. Para viver em paz e de maneira feliz. Em nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você tem mais alguns minutinhos? Vamos fazer uma confissão da palavra de Deus. Rapidamente, vamos confessar. 2 Coríntios 1:20. Quantas são as promessas de Deus? Temos nele o sim, é o texto que nós já lemos hoje. Também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Vamos confessar? Então diga comigo assim: Deus tem um sim para todas as suas promessas, escritas na palavra. As suas promessas são grandes e Ele sabe tudo o que eu enfrentaria na minha vida e para cada situação providenciou
uma promessa. Da minha parte, eu respondo com o amém, para a glória de Deus. O impossível agora passou a ser possível, porque Deus liberou a sua palavra e o seu poder sobre mim. Eu habito no amor dele por mim e por isso sou capacitado a amar e liberar bênçãos na minha casa. Diga: eu me deleito em tudo que a Bíblia diz sobre mim e eu me proponho a mudar os meus pensamentos para pensar de acordo com a sua palavra. Amém, 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 aleluia. O desafio de hoje, querido, é a graça da memória. Esse é o desafio de hoje. Ligue ou mande uma mensagem para alguém que foi canal de graça na sua vida. Um professor, um antigo líder, um amigo, alguém que te ajudou num momento difícil. Agradeça especificamente por aquilo que a pessoa fez e como isso refletiu o amor de Deus por você. Você entendeu? Então você vai agradecer a alguém que foi um canal de Deus na sua vida, por ligação ou por mensagem. Amém? Deus abençoe você, fica na paz, excelente dia para você, um grande abraço. Deus abençoe.